O contribuinte e o fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas. Na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas. E depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O contribuinte e o fisco. Com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir. Olá. Na edição de hoje de O Contribuinte e o Fisco, vou falar-vos da possibilidade de utilização da remuneração convencional do capital social e da DLRR em 2022. Entre outras normas, o artigo 281 da Lei nº 24D/2022, de 30 de dezembro, Lei do Orçamento do Estado para 2023, revogou o artigo 41A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que continha a remuneração convencional do capital social, e os artigos 27 a 34 do Código Fiscal do Investimento, que regulavam a DLRR, dedução por lucros retidos e reinvestidos. A questão que muito se colocou no início deste ano foi: revogadas que estão a remuneração convencional do capital social e a DLRR, podem ou não ainda ser usadas com aplicação de resultados líquidos do período de 2022. Devidamente interpretada e ponderada a revogação, o entendimento foi que sim, porque a revogação só é feita em 1 de janeiro de 2023, data de entrada em vigor da Lei do Orçamento do Estado para 2023, porque o incentivo fiscal à capitalização das empresas, o ICE, que antecipa os efeitos da entrada em vigor da Diretiva DEBRA, foi introduzido pela Lei do Orçamento do Estado para 2023 no artigo 43D do Estatuto dos Benefícios Fiscais e vem substituir os benefícios da remuneração convencional do capital social e da DLRR, só produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2023. Como amplamente divulgado, nomeadamente na formação sobre o Orçamento do Estado de 2023 da Ordem dos Contabilistas Certificados, que percorreu todo o país, os lucros do período de 2022 podem ainda ser utilizados na remuneração convencional do capital social e ou na DLRR, nos termos previstos antes da revogação, com benefício fiscal na Declaração Modelo 22 de 2022. Apesar de as deliberações e o registro para efeitos de remuneração convencional do capital social ocorrerem já no decurso de 2023. Nos últimos dias, algumas informações contrárias têm surgido, gerando grande confusão. Para acalmar os colegas e os empresários, importa recordar alguns factos recentes e pertinentes. Na Assembleia da República esteve em discussão a proposta de lei 35/XV/1, que altera o regime de um conjunto de benefícios fiscais. A proposta deu entrada em 4 de outubro de 2022 e pode ser consultada no site da Assembleia da República, onde podemos ver também outra documentação relacionada e constatar que foi aprovada em reunião da Comissão número 91 em 29 de março de 2023. Entre essa documentação, a proposta de alteração e de aditamento apresentada pelo Partido Socialista em 20 de março, na qual passa a constar o novo artigo 10A da proposta de lei, com a seguinte redação: regime transitório no âmbito do EBF, Estatuto dos Benefícios Fiscais. Para efeitos da subalínea 4 da alínea A do número 6 do artigo 43D do EBF, considera-se como primeiro lucro contabilístico abrangido o lucro do período de 2022, cuja deliberação e correspondente aplicação em resultados transitados, ou diretamente em reservas, ou no aumento do capital, ocorra no período de tributação que se inicie em ou após 1 de janeiro de 2023. E, ponto 2, sem prejuízo do disposto no número 1, não são considerados para efeitos da subalínea 4 da alínea A do número 6 do artigo 43D do EBF, os aumentos de capital efetuados com recurso aos lucros gerados no período de tributação com início em 2022, que tenham beneficiado do regime da remuneração convencional do capital social previsto no anterior artigo 41A deste Estatuto.
Importante também realçar que constam nesta proposta alterações ao ICE que resolvem as lacunas identificadas na redação publicada na Lei do Orçamento do Estado para 2023 e permitem a sua efetiva utilização já com efeitos a 2023. O número 6 do artigo 43D do EBF foi publicado com a seguinte redação: sem prejuízo do disposto no número 8, para efeitos do presente regime, considera-se aumentos de capital próprios elegíveis, entre outros, na já referida subalínea 4, os lucros contabilísticos do período de tributação, quando sejam aplicados em resultados transitados ou diretamente em reservas ou no aumento do capital. Aquela proposta do PS altera a redação da subalínea 4 para a aplicação dos lucros contabilísticos passíveis de distribuição de acordo com a legislação comercial em resultados transitados ou diretamente em reservas ou no aumento do capital. Neste contexto, o que queremos mais destacar é o regime transitório previsto naquele novo artigo 10A, onde fica clara a possibilidade de utilização da remuneração convencional do capital social no encerramento fiscal de 2022. E com a vantagem de, não se optando por esta utilização em 2022, os lucros desse período poderem concorrer para o ICE em 2023. Descomplicando e clarificando, o número 1 daquele artigo 10A prevê que, para efeitos desta subalínea 4 da alínea A do número 6 do artigo 43D do EBF, considera-se como primeiro lucro contabilístico abrangido o lucro do período de 2022, cuja deliberação e correspondente aplicação em resultados transitados, ou diretamente em reservas ou no aumento do capital, ocorra no período de tributação que se inicie em ou após 1 de janeiro de 2023. Ou seja, o lucro do período de 2022, passível de distribuição de acordo com a legislação comercial, que não seja aplicado noutros fins, e em 2023 seja aplicado em resultados transitados ou diretamente em reservas ou no aumento do capital, será considerado para efeitos do ICE em 2023. E o número 2 do mesmo artigo prevê que, embora os sujeitos passivos tenham a possibilidade de usar os lucros de 2022 no ICE em 2023, não são considerados para efeitos desta subalínea 4 da alínea A do número 6 do artigo 43D do EBF, os aumentos de capital efetuados com recurso aos lucros gerados no período de tributação com início em 2022, que tenham beneficiado do regime da remuneração convencional do capital social previsto no anterior artigo 41A deste Estatuto. Nesta parte final, fica bem clara a possibilidade de o sujeito passivo fazer aumentos de capital com recurso aos lucros gerados no período de tributação com início em 2022, beneficiando do regime da remuneração convencional do capital social, ainda em 2022, previsto no anterior artigo 41A do EBF, que foi revogado pela Lei do Orçamento do Estado para 2023. Se os lucros gerados no período de tributação com início em 2022 forem usados para efeitos de remuneração convencional do capital social ainda em 2022, como logo de início dissemos ser possível, ao abrigo do artigo 41A do EBF, só revogado em 2023, naturalmente não se poderão usar os mesmos valores de lucros de 2022 para beneficiar do ICE em 2023, ao abrigo das alterações introduzidas no artigo 43D do EBF. E se lucros do período de 2022 permitem utilizar a remuneração convencional do capital social em 2022, também permitirão utilizar a DLRR em 2022. Inclusive, os dois benefícios no mesmo sujeito passivo, se for seu desejo e reunir as condições, desde que com alocação de valores diferentes a cada um dos benefícios. Por exemplo, com o resultado líquido de 100 mil euros, deliberar afetar 40 mil euros a remuneração convencional do capital social e o restante 60 mil euros a DLRR.
Como deixamos claro, parte das explicações foram fundamentadas na proposta de lei 35/XV/1 e em alterações apresentadas à mesma, já analisadas e votadas na Assembleia da República, mas ainda em tramitação. Aguardemos até sua publicação em Diário da República para verificar a redação final que entrará em vigor. Acompanhe-nos para mais dicas fiscais, fique bem e até para a semana. O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas e depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco, com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir.